Esse conteúdo faz parte das ações do Programa Vocacional da edição de 2020. A publicação foi criada pelo artista orientador de teatro Afonso Costa. Olá, beleza? Eu sou Afonso, artista orientador do Programa Vocacional na linguagem de teatro. Eu atuo pela região da Zona Norte 2. Hoje eu começo esse vídeo fazendo uma provocação a vocês que estão me assistindo daí do outro lado da tela. O que para vocês é mito? O que significa essa palavra para você que está me vendo? Mito. Mito é uma história? É uma fábula? É algo que ficou lá no passado? Ou é algo que está aqui no presente? Mito é uma formulação de pequenas histórias fabulares, inimagináveis, abstratas, que fundam o nosso pensamento? Ou é apenas um dado histórico, algo tão esquecido e tão apagado que ficou ali no passado como se fosse um desenho rupestre ou até mesmo um osso de um dinossauro escavado e encontrado no chão? O que é mito? O que configura um mito? Tudo que eu digo aqui para vocês são questões para a gente pensar. São pequenas ideias das quais eu concordo ou estou em conflito e jogo aqui para vocês para a gente dialogar, para a gente imaginar junto o que pode ser essa palavra mito. Mito é uma construção tanto real quanto fabular de uma história, de uma narrativa, que tem como uma de suas inúmeras funções estabelecer, estruturar as relações dinâmicas entre povos, entre comunidades, entre seres humanos. É uma história que é passada de geração em geração dentro de uma comunidade e que tem a função, o dever moral e ético de instruir as relações entre essa sociedade, que tem a função de determinar ou de apontar quais são os modos como aquela comunidade, aquele povo enxerga o mundo, enxerga suas relações sociais, enxerga suas relações interespécies, entre humanos e animais, entre humanos e as árvores, a natureza, os rios. Mito é aquilo que estrutura a nossa base de entendimento sobre o que é humano, sobre o que é o mundo, sobre como são as nossas relações. É uma história contada, que vem da palavra, que determina o tempo, que extrapola o tempo e que nos faz imaginar. Mito não é apenas aquilo que é contado, mas é aquilo que se conta por si só, que existe para além daquele que narra o mito. Mas principalmente o mito se funda a partir daquele que conta. Ele é distanciado do ser humano, mas ele se faz dentro do ser humano que o transpõe, que o transmite, que o passa de tempos em tempos, de pai para filho, de mãe para filha, de neto para neto, de avô para neto, de neto para filho. É aquilo que instaura as nossas relações sociais, éticas, morais e culturais. O mito, de alguma maneira, ele é fundador de uma cultura. Não só um, mas uma sequência, uma quantidade, uma relação entre mitos, entre histórias que são contadas de gente para gente. São elas que fundam a nossa cultura. Cultura enquanto agente da relação social, enquanto aquela que designa e se configura a partir das relações sociais. O mito pode ser isso. O mito também pode ser para alguns uma história que aconteceu no passado, distante, longínquo, e que nos fundou, enquanto que para outros o mito é aquilo que está por vir, aquilo que está para acontecer e que na verdade já está acontecendo, aquilo que não para de acontecer. O mito é imaginação, mas também é realidade. É o entre uma coisa e outra, mas que determina
que funda a nossa curiosidade, a nossa relação entre nós mesmos e os nossos impulsos de querer avançar enquanto comunidade, enquanto cultura. Mas mito também pode ser, nesse momento em que nós vivemos, narrativas que designam as relações sociais das quais vivemos. Podem ser pactos sociais, das quais fundam novas dinâmicas ou reafirmam dinâmicas antigas, das quais devem ser cultuadas, das quais devem ser vistas ou reconfiguradas para que determinem as nossas relações sociais. Esses mitos contemporâneos dos quais eu estou dizendo agora podem ser tanto construídos a partir de uma base real e material, quanto podem ser construídos a partir de uma relação não tão real assim, mas que tem a intenção de se tornarem reais a partir do momento em que elas vão sendo repassadas ao longo dos tempos pela sociedade. Exemplo disso, posso dizer alguns tipos de mitos dos quais não são tão fabulares assim, mas ao mesmo tempo são, e que designam as nossas relações sociais no momento de hoje. Como, por exemplo, o mito da democracia racial aqui no Brasil, do qual nos é instigado e nos é dito que as relações raciais entre brancos, pretos e indígenas são estabelecidas de forma igualitária, ou o mito do progresso, que nos faz acreditar que o futuro está sempre por vir e que ele vai estar sempre melhor e economicamente bem para a gente, no sentido de que nos faz querer sempre avançar de uma forma material e econômica e trabalhista, sempre à frente, sempre à frente, sempre à frente, sem cultuar a relação do presente, a relação do momento. O mito da mulher, que coloca as mulheres cisgêneras e também transgêneras em um modo de viver, e as duas, tanto as mulheres cisgêneras quanto as transgêneras, têm diferentes formas de se habitar nessa sociedade, Ou seja, digamos que a mulher cis é a mulher que é feita para casar, feita para ficar dentro de casa, para cuidar dos filhos, enquanto a mulher transgênera, ela é a mulher da qual é feita para se consumir, para se ter relações sexuais, para ser marginalizada, mas nunca ela tem o direito de ter afeto, de se afetar pelo outro, de se sentir amada e querida. Temos também o mito do homem branco salvador, que é aquele que historicamente está para designar, cuidar e salvar a sociedade, carregar ela ao progresso, à evolução, sendo ele o detentor da verdade, da perspectiva de vida, da universalidade do mundo. Temos também o mito antropocêntrico, do qual coloca o ser humano enquanto superior e agente do mundo, como se as outras espécies, as outras relações interespécies e do mundo como um todo, da Terra como um todo, elas não tivessem agência nem poder sobre as relações que convivemos aqui nesse mundo todo. Coloca o ser humano enquanto superior a qualquer outro tipo de espécie, o que bem sabemos que é uma grande mentira. Assim como, se olharmos um pouquinho para dentro de nós, um pouquinho para dentro das relações das quais convivemos, vamos descobrir pequenos mitos que se fundam na intenção de postular alguns tipos de verdades, querendo construir verdades que não necessariamente elas são materiais, são basilarmente factuais. Elas existem, mas de fato elas começam a existir a partir dessas práticas de engendramento desse mito. Então eu convido você, que está aí do outro lado, a pensar um pouco. Tire aí alguns dias da sua semana e olhe para dentro de si. Olhe também para as relações das quais você convive. E tente perceber quais tipos de verdades, quais tipos de relações elas são afirmadas e reafirmadas constantemente. Em que lugares, então, estão sublinhado esse mito da democracia racial? Aonde que está sublinhado em nossas relações o mito do homem branco salvador? Aonde que está sublinhado o mito do progresso? Percebam como esses mitos eles agem diante da gente. Como é que a gente pode, de
de alguma maneira se utilizar deles para tentar reconstruir os nossos próprios mitos. Deixo vocês a semana pensando e convido também para o nosso encontro do grupo de estudos teatrais, dos quais nós vamos falar justamente essa semana sobre os mitos e sobre as suas vozes. As vozes caladas e as vozes que esbravejam esses mitos que não são tão reais assim. Nos vemos na próxima semana, tanto por aqui pelo YouTube, ou então dentro do grupo de estudos teatrais. Beleza? Então valeu e falou!